Oi, gente, tudo bem? Oi, Divina Mãe, seja muito bem-vinda. Hoje eu quero compartilhar aqui com você uma técnica que eu aprendi e que me ajuda muito a transmutar a culpa materna naqueles dias em que a gente percebe que não foi o melhor dia para nós, que a gente não agiu de forma tão adequada, né, com os nossos filhos, da forma como a gente gostaria, até porque a gente sabe, né, que nós somos humanas, que há dias em que as coisas não saem tão bem quanto a gente programou ou quanto a gente gostaria, que a gente decidiu que seria, né, na forma de nos relacionarmos com os nossos filhos. Eu sou mãe também, então se você é nova aqui, eu sou Luciana Santos, eu sou terapeuta materno-infantil e aqui neste canal eu disponibilizo, né, informações, técnicas, recursos que ajudam as mamães a se despertarem para esse poder divino que há em cada uma de nós de cura dos nossos filhos e de autocura, né? Esse poder que nós temos como mães de contribuir para a cura emocional dos nossos filhos, para a cura física dos nossos filhos e também, né, aqui para trazer um pouco da minha jornada de despertar da consciência, né, e de transmutação de muitas crenças limitantes, muitos padrões comportamentais que realmente não eram, né, aqueles que eu mais queria, né, aquilo que eu queria para mim, para a vida, para minha vida e para minha vida familiar, para a vida com meu filho. E é isso. Então, se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Deixe o seu like aqui, se inscreva no canal para você poder receber outros conteúdos, né, que eu disponibilizo por aqui. Aqui eu compartilho muito sobre a origem emocional das doenças, sobre o despertar de consciência, né? Essa parte nossa mais espiritual, energética, né? De perceber que todos nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na Terra. E como mãe, eu quero compartilhar com você hoje uma técnica que me ajuda muito nos dias em que eu percebo que não fui, né? Que não agi da melhor forma que eu gostaria de agir com o meu filho. E às vezes isso acontece, né? Por mais que a gente esteja, né, aí numa decisão de uma maternidade consciente, uma maternidade respeitosa, acolhedora, muitas vezes foge né, de nós, porque às vezes nós somos sugadas por memórias inconscientes, por fatos, né, que desencadeiam aí emoções em nós e que fazem com que a gente perca, né, a medida, né, em alguma forma de conduzir as coisas com os filhos, ou às vezes perca a paciência, né, ou a gente não consegue acolher quando eles precisam, porque muitas vezes a gente quer também um acolhimento, né? Então, nesses dias, o que acontece, né? Muitas vezes vai acontecer no final do dia, quando você coloca o seu filho para dormir, você vem aquele sentimento, né, de culpa, aquela sensação de que, esse dia não foi bom, não fiz, né, nada do que eu gostaria de ter feito, eu maltratei meu filho, ou eu não fui acolhedora, ou eu deixei, né, de suprir necessidades emocionais dele, enfim. Nesse caso, né, quando isso acontece, essa culpa que consome, né, que às vezes dá aquela dor no coração, aquela tristeza, é muito importante que você saiba que na verdade, aí uma forma de você acessar memórias inconscientes ligadas à sua própria infância, né? Muitas vezes de não ter tido acolhimento lá na infância, de os pais, né, de alguma forma terem sido desrespeitosos ou até mesmo agressivos, né? Muitas vezes isso acontecia, né, na nossa infância, sem julgamento nenhum, porque os nossos pais deram o melhor deles dentro do nível de consciência que eles tinham. Então, não nos cabe julgar, não nos cabe nem sequer perdoar, né? Não existe o que perdoar. Assim como nossos filhos também não vão ter nada a nos perdoar, porque estamos fazendo o melhor que podemos dentro do nível de consciência que nós temos. E, bom, então neste caso, né, quando a culpa começa a consumir, ela dói, aí ela traz tristeza, ela traz sentimentos, às vezes, de desesperança, né?
Às vezes bate aquela sensação de que não está conseguindo, né? De incapacidade, de impotência. E isso é muito, isso é muito, é um contrassenso, né? Porque é quando a gente mais precisa confiar em nós mesmos e saber que nós somos capazes de reverter esse quadro, é que vem esse sentimento de incapacidade, de incompetência, né? De, de dar o melhor, né, de nós para os nossos filhos. É exatamente neste momento em que a gente pode sim e que a gente deve dar o melhor de nós, superando isso, ultrapassando isso e continuando, né, na nossa escolha de uma maternidade consciente e acolhedora. Então, como que a gente vai fazer, né, para transmutar essa culpa, para no lugar dessa culpa, né, vir a autorresponsabilidade, de entender o que aconteceu, de entender o que estava doendo em nós, para desengatilhar aí emoções que muitas vezes a gente entende que quem provocou as emoções foi a criança, e na verdade a criança ali, ela, né, fez algo, ou deixou de fazer algo, ou algo aconteceu em volta com ela, ou envolvendo ela, como uma forma, né, de nos mostrar que algo está ainda precisando ser olhado, acolhido dentro de nós. É aquilo que a gente sempre, né, que eu sempre trago aqui, que a gente sempre tem que ter em mente. Os filhos são um convite à nossa evolução, um convite à nossa própria cura, para que a gente possa entregar a eles aquilo que eles merecem, sem nenhuma comparação, né, se é melhor ou pior, se é mais ou menos do que os nossos pais fizeram por nós. Então, quando vem, né, esse sentimento, a gente precisa, né, transmutar esse sentimento de culpa, esse julgamento, né? E como que se faz isso? Né? Existem várias formas e eu quero ensinar aqui para você uma forma, né, uma técnica que para mim funciona muito bem. É uma técnica que eu aprendi com Neville Goddard, né? Neville Goddard, ele tem livro, né, Conversando com Deus, que é um livro que traz aí um convite ao despertar da consciência, para a gente olhar para esse lado nosso espiritual, para a gente entender, né, que a gente é muito mais do que seres, né, do que humanos, né, vivendo uma experiência terrena, que nós somos muito mais do que isso, e que nós somos partes de um divino, né, e então eu aprendi isso lá, estudando sobre no livro de Neville Goddard, essa técnica chamada técnica da revisão. O que é a técnica da revisão? Trazendo aqui para o nosso contexto materno, né? A técnica da revisão que ele ensina é a gente revisar o nosso dia. E revisar como? É aquela hora de a gente deitar, e a gente sabe quando a gente vai deitar e a gente começa a pensar no dia, e a gente só pensa no que deu errado, a gente só pensa no que a gente fez e que não gostaria de ter feito, a gente pensa naquilo que a gente gostaria de ter vivido e não viveu. Então a gente fica ali meio que se lamentando, né? Repassando o dia naquilo que deu tudo errado. Então o que ele ensina, né? Que nessa hora é a hora de a gente fazer a revisão para poder mudar, né, tudo isso, a energia, né, mudar a nossa energia, o nosso padrão vibracional, porque quando a gente vai dormir nesse padrão vibracional, né, a gente vai acabar levando para o sono tudo isso e vai acordar no dia seguinte, muitas vezes apenas replicando, né, o dia anterior. Então, a gente tem a oportunidade de, como se fosse zerar, né, esse dia e nos trazendo, né, ainda um recurso para começar o dia seguinte muito melhor e com a capacidade de dar muito mais aos nossos filhos no dia seguinte, da forma como a gente gostaria de ter dado no dia atual. Então, como que a gente faz essa revisão? A gente, né, vai ali se deitar, a gente vai... tem várias coisas, né, que eu oriento que a gente faça, que a gente possa fazer na hora de deitar, mas neste momento, né, que a gente vai deitar, e quando começarem a vir aqueles pensamentos negativos, a gente, ao invés de dar espaço para eles, a gente vai, né, de forma orientada, intencional, a gente vai deitar e vai começar a pensar no dia como foi, e a gente vai fazer aí essa revisão do nosso dia. A gente vai pensar nele como a gente gostaria que ele tivesse sido.
A gente vai pensar em cada parte do dia e a gente vai fantasiar, imaginar como ele teria sido, né? Se fosse daquele jeito como a gente gostaria, né? Como a gente planejou, como a gente decidiu que deveria ser. Então, digamos que você começou o dia e já teve um mal entendido de manhã, um desentendimento com as crianças, ou brigou com as crianças, ou deu alguma coisa errada. Você vai refazendo tudo, né, de forma mais positiva possível. Então você vai dizer: ah, hoje eu tive um dia maravilhoso, hoje de manhã nós acordamos, tivemos uma manhã incrível. Vai contextualizando dentro daquilo que realmente aconteceu, mas mudando a versão. Por isso que é uma revisão. Então a gente vai mudando a versão. E você vai percebendo que, na medida em que você vai revisando, vai fantasiando mesmo, dando espaço para isso crescer. E para virem os sentimentos, né, relacionados àquilo que você está refazendo, aquela nova versão do seu dia. E com isso, você vai deixando aquelas emoções, né, negativas, aquele sentimento de culpa, aquela tristeza, aquela raiva, né, de ter feito algo que não gostaria ou de não ter feito algo que gostaria. Você vai revisando e vai deixando isso crescer, como se estivesse realmente preenchendo o seu dia da forma mais positiva possível. E vai dando espaço mesmo, é como se você estivesse devaneando, né? Ali em devaneios mesmo, imaginando. Deixe a imaginação livre, né? Faça aquilo como realmente se tivesse acontecido. E sinta, né? Dê espaço para isso crescer. Por que isso, gente? Porque a nossa mente não faz distinção, né, entre o real e o imaginário. E isso vai acabar aparecendo assim, você pode imaginar assim, ah, isso parece coisa de doida. Não é. Isso realmente funciona. Isso muda os nossos sentimentos, isso muda o nosso padrão vibracional e a gente consegue no dia seguinte ter um dia muito melhor. Porque se a gente vai dormir, né, nessa sintonia de mais alegria, mais satisfação, mais esperança com o dia seguinte, a gente vai acordar no dia seguinte com tudo isso que a gente levou para o sono. Isso aí é realmente uma lei, né? Uma lei, a lei da vibração, a lei, né? É uma lei natural. Então, quando a gente vai revisando ali, a gente vai falando tudo nos mínimos detalhes. Às vezes acontece, né, de eu começar a fazer isso e acabar dormindo, mas eu durmo com uma sensação muito melhor. Ao invés de dormir com culpa, triste, chorando, como muitas vezes eu fazia, eu durmo, né, muito melhor. E eu me comprometo mesmo, de fato, a fazer um dia melhor, né? Eu me comprometo, porque essa decisão, né, de ter uma maternidade consciente, respeitosa, acolhedora, eu já fiz, eu já tomei essa decisão. Então, quando eu, né, falho ou quando eu, né, saio desse propósito, eu já sei que não é o correto, não é o que eu escolhi, né? Mas então eu simplesmente vou continuar no dia seguinte dentro daquilo que eu já escolhi. Então eu não estou inventando nada, né? A decisão já foi tomada antes. Então isso acaba ajudando muito, porque uma vez que afasta, né, o sentimento de culpa, o julgamento, né, o auto-julgamento, a autodesvalorização, a autopunição, a gente acaba proporcionando um maior bem-estar para nós, e isso faz com que a gente esteja realmente melhor para começar o dia seguinte. Isso eu já fiz muitas vezes, porque desde que eu descobri isso, né, isso mudou a minha vida. Por quê? Porque eu sozinha, né, com meu filho, às vezes isso acontece, né, principalmente em relação ao acolhimento. Às vezes no final do dia, cansada, às vezes ele, né, tá uma criança, meu filho é uma criança que bastante movimento, então às vezes no final do dia já não quer tomar banho, aí, né, que tá querendo dormir, mas está se agitando, aí às vezes machuca, às vezes chora, e tem dias em que eu estou tão cansada que eu não consigo acolher, né, da forma como eu gostaria. Às vezes, quando ele ia dormir, eu ficava meio triste, ficava me culpando, ficava me sentindo mal. Ia dormir com aquele sentimento. No dia seguinte, acabava levando aquilo, né, para o dia seguinte. Então, essa é uma técnica que realmente faz muita diferença, né? Mudou realmente a minha vida, a minha maternidade. E eu uso quantas vezes for necessário, né? Tem semanas que às vezes passa a semana inteira
né, com alguma coisa que acontece que eu não gostaria que tivesse acontecido. E eu faço a revisão, e faço novamente, e faço novamente. Porque, gente, nós somos humanas. Nós precisamos ser generosas com a gente, com nós mesmos, conosco, né? Se a gente não cuidar disso, não cuidar das nossas emoções, não cuidar de nós, a gente vai, né, vivendo aí, levando toda essa culpa, carregando, né, todos os dias, e isso vai pesar para nós e vai pesar para eles também. Quanto mais culpa a gente sente, mais a gente fica sem energia para agir, né? E quando a gente tira a culpa, a gente põe no lugar a autorresponsabilidade. De entender, né? A gente entende que de fato aquilo era nosso, que não era nada deles. E também entra a nossa responsabilidade de procurar a raiz, né, dessa nossa dificuldade, como muitas vezes aconteceu comigo. Eu me perguntava, mas por que eu não estou conseguindo acolher meu filho em determinadas situações? E eu ia buscar a raiz numa meditação, às vezes num exercício em que acabava chegando ali a raiz e tratando essa raiz para que eu sim tenha mais recursos, né? E que eu não fique recorrentemente caindo no mesmo padrão por não ter tratado essa raiz, né? Essa dor que está em mim. Então, isso acaba sendo, né, um caminho para nos ajudar a resgatar essa nossa, né, esse nosso plano aí de uma maternidade consciente e nos reenergizarmos para poder conseguir colocar esse plano em ação, porque é realmente uma decisão, né, tomada que implica em todos os dias a gente se dedicar a isso, a esse compromisso que a gente fez. E como mãe, né, eu sou terapeuta, eu atendo as mães, eu atendo as crianças, eu atendo, né, as pessoas de diversas idades, adolescentes, e eu sei o quanto tem de entrega das mães e o quanto tem de carência dos filhos. Porque muitas vezes, por exaustão das mamães, né, que tanto fazem pelos filhos, estão carregadas de culpa, acabam ficando ausentes. Então, muitas vezes, o que vai acabar acontecendo com a gente é por entregar, né, por estar ali presente, tentando fazer o melhor, mas a gente se afundando em culpa, a gente não consegue nem estar presente emocionalmente para eles. Então, essa técnica é maravilhosa, você pode utilizar daqui para frente, eu tenho certeza que vai te ajudar muito, né? Vai te ajudar aí a ter uma maternidade mais leve e com muito mais recursos para você, com muito mais energia para você realmente entregar o que você quer entregar. Acolhimento, amor, afeto, né? Se você percebeu que num determinado dia, né, perdeu a paciência, ficou brava ou rígida demais, né? Depois de fazer essa técnica aí, você pode ir dormir pedindo ao seu eu superior que te mostre, né, por que você está agindo dessa forma, mas sem culpa, né, sabendo que você deu o melhor, você deu o melhor. Essa já é a sua escolha de dar o melhor para o seu filho, para sua filha. Então é isso. E eu vou deixar aqui, em algum lugar aqui você vai encontrar um áudio com uma meditação, com um mantra, para você reforçar essa sua escolha e poder também contribuir para você, né, ter mais recursos mentais para te lembrar dessa sua escolha quando as coisas não andarem tão bem. Né? É uma reprogramação mental a partir de um mantra que é poderoso para limpar crenças e para poder internalizar, né, esses recursos que muitas vezes estão de fora, né? A gente sabe o que tem que fazer, mas muitas vezes a gente não consegue fazer porque a gente está imersa na nossa dor, né? Então é isso. Se você gostou, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe com outras mamães e vamos lá, vamos fazer, né, essa técnica para poder tornar a nossa maternidade mais leve. Somos todas humanas, somos todas divinas, porque temos dentro de nós, né, um coração que vibra com a alegria dos nossos filhos, né, de ver os nossos filhos felizes e a gente também saber que a gente está fazendo o melhor por eles. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Deixo um beijo, né, da minha centelha divina para a sua centelha divina. Um beijo grande.